Nessa semana lemos a Parashá Tazria e um dos assuntos principais da Parashá é sobre Tumá e Tahará, a pureza e a impureza do ser humano, e começa justamente falando no momento do nascimento de uma criança, tudo o que está envolvido nesse momento sobre pureza e impureza espiritual. Mas uma grande pergunta, se a gente prestar atenção, na semana passada na Parashá Shmini, a gente falou sobre a pureza e a impureza dos animais. E na Parashá dessa semana, Tazria, a gente fala sobre a pureza e a impureza dos seres humanos. A grande pergunta é, será que não deveria ser diferente? Será que não deveria primeiro falar sobre o ser humano e só depois sobre os animais? Se a gente prestar atenção, na ordem da criação do universo, na ordem da criação do ser humano, aconteceu a mesma coisa. Primeiro foi criado o mundo, depois foi criada a vegetação, depois os animais e só por último o ser humano. Se o ser humano ele é o motivo de toda a criação, se ele é o principal da criação de Deus, será que isso não deveria ter sido a primeira parte da criação de Deus? A resposta que os nossos sábios trazem é que Deus está dando para a gente a seguinte lição. Toda vez que a gente cumpre o nosso papel espiritual, que a gente faz o que a gente deveria estar fazendo, Deus ele fala para a gente, eu criei o mundo inteiro antes de você, para quando você viesse, o mundo inteiro tivesse à disposição, para você usar ele e poder crescer espiritualmente. Mas se Deus nos livre, a gente não usa da maneira correta o mundo material, se a gente não cumpre o nosso objetivo, Deus está dando um lembrete para a gente. Até mesmo a barata, até mesmo a mosca vieram antes de você para o mundo. Então tudo vai depender de como a gente vai viver a nossa vida. O ser humano ele tem um potencial incrível. O ser humano ele consegue descer nos lugares mais profundos dos oceanos. O ser humano consegue conquistar as montanhas mais altas. O ser humano consegue chegar até a lua, mas será que é isso que significa cumprir o nosso potencial? Talvez está na hora não de mandar o homem para a lua, de trazer o homem da lua de volta para a terra, trazer de novo a humanidade, trazer de novo a preocupação com o próximo. A gente está preocupado se tem vida na lua, se tem vida em Marte, se tem água em outros planetas, e a gente não está preocupado que tem países da África com crianças morrendo de fome e de sede. A gente está preocupado com as coisas grandes e a gente esquece de se preocupar se dentro da nossa casa a gente está se comportando da maneira que deveria. A gente está ajudando as pessoas, a esposa está ajudando o marido está ajudando a esposa. A gente se prende tanto nas grandes conquistas que a gente esquece das pequenas conquistas. Teve uma vez, um homem estava descendo de um trem, tinham muitas pessoas esperando esse homem era um grande ganhador do Prêmio Nobel da Paz, ele era um médico que viajava de país em país, principalmente em lugares muito pobres, para ajudar pessoas, chamado Dr. Albert Schweitzer. Esse ganhador do Prêmio Nobel, todo mundo queria uma entrevista com ele, então quando ele desceu do trem, está multidão de jornalistas esperando para fazer perguntas, para querer saber o que ele faz, como ele ajuda as pessoas. De repente, no meio da entrevista, aquele momento de honra e de glória dele, ele pede um minuto, ele pede licença, e os jornalistas veem ele se afastando. Ele percebeu que tem uma senhora que está subindo num ônibus e ela não consegue subir com as malas estão pesadas. Ele correu, ele ajudou ela, ele guardou as malas dela, ele desejou boa viagem para aquela senhora e só depois disso ele voltou para a entrevista. E um dos jornalistas falou depois, eu achei que eu ia aprender muito com o que ele tinha para dizer, eu aprendi acima de tudo com o comportamento dele. O ser humano tem um potencial gigantesco, Deus está dando para a gente o mundo inteiro para servir a gente, para a gente poder cumprir o nosso potencial. Shabbat Shalom.